Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo agora em nossos estúdios Natasha Mendes, ela que é advogada empresarial com Place LGBT. Primeiramente, seja bem-vindo, uma satisfação tê-la em nosso programa. Obrigada, Crispim. Satisfação é minha. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a advocacia empresarial no cenário moderno e do estado do Mato Grosso, né? Primeira pergunta, qual o papel da advocacia empresarial, doutora? Sem dúvida nenhuma, o advogado ele é necessário para toda a organização, para toda empresa. Eu costumo dizer para os clientes que sem um contador e sem um bom advogado, nenhuma empresa tem uma vida estável ou uma vida que se imagine a médio e longo prazo. Então, estar com uma assessoria jurídica muito bem formada, muito bem atualizada e equilibrada dentro de uma empresa é estritamente necessário para a saúde e perenidade dos negócios, sem dúvida nenhuma. Falando em saúde dos negócios, era a segunda pergunta. Como a advocacia empresarial vai além das prestações de serviços, né, jurídicos tradicionais e toma-se uma parceira estratégica dentro de uma empresa? Como que faz com que o desenvolvimento dessas empresas junto com a advocacia? O advogado hoje ele precisa entender de negócios, né? Muito mais do que entender de leis, ele precisa entender de negócios. Por quê? O advogado entender de leis, de normas, de aplicação da legislação aos negócios é uma obrigação de todo profissional do direito, né? Você precisa conhecer esse universo legislativo para poder atuar. Isso já é algo natural, todo mundo precisa estar assim, antenado com a legislação. Agora, a diferença no mercado da assessoria jurídica empresarial está com aquele advogado que ele entende de negócios, ele sabe como funciona uma gestão, ele sabe quais são os principais gargalos, quais são os principais riscos, quais são os principais momentos de cada segmento empresarial, né? Onde estão os principais segmentos dentro do cenário político, do cenário tributário, do cenário de comércio exterior, de um cenário global. Então, precisa estar antenado aos negócios. Não é só conhecer de leis, não mais, né? Já passamos dessa fase. Exatamente. A senhora consegue dar uns exemplos assim de consultoria empresarial para a gente? Bom, hoje no universo de uma assessoria jurídica empresarial, quando a gente fala de uma consultoria empresarial, a gente não está falando só de uma assessoria contenciosa, ou seja, o advogado ele já não é mais um advogado de negócios para tratar de processos que estão judicializados. Então ele passou a ser um advogado que está ali para ser um consultor, um assessor, alguém que vai dar... Além dele resolver, né, falando assim, as tretas da empresa, ele também serve também para ser aquele auxílio para o empresário, ele dá aquela consultoria. Isso, auxilia nas tomadas de decisões, né? Então, na mesa sempre tem quem dá a palavra final. E estar na mesa, né, de uma diretoria, de uma presidência de uma organização, um advogado é simplesmente necessário para que aquela tomada de decisão, ela não venha só carregada de aspectos de gestão, mas venha carregado de aspectos de legalidade. Até onde o dono da empresa ele pode ir, né? Hoje a gente sabe que a parte da gestão, ela equilibra ali os pratos financeiros, econômicos, vão dar o tom ali de qual vai ser o recurso que vai ser aplicado, qual vai ser a próxima estratégia comercial a ser usada, mas e o aparato que aquela decisão ela precisa ter com a assessoria jurídica, ela de fato vai dizer se o empresário ele vai conseguir seguir ou não com aquela estratégia, né? Qual é o pulo do gato, onde é que ele pode e onde é que ele não pode ir. Então, com a tomada de decisão da diretoria, precisa estar uma opinião legal, um parecer jurídico muito bem fundamentado. E esse trabalho ele impacta diretamente no crescimento da empresa, né, doutora? Sem dúvida. Isso aí é a pergunta que eu ia falar hoje. Quando nós falamos de empresas, empresários, o público nós está nos assistindo, tem algum público pequeno, médio, empresário que precisa de uma consultoria ou precisa de um advogado? A partir de quanto? Nossa, eu abri
A minha empresa hoje tem um faturamento X, só que ainda meu CNPJ é MEI, não preciso de advogado, preciso. A partir do momento que estou pensando em abrir um CNPJ, já preciso. Como que funciona? Até mesmo para quem está em casa, porque quando nós falamos dessa consultoria, parte jurídica, né? Sim. Muitos eles associam assim quando você já está num nível mais alto, né? Um outro padrão empresarial. E não é bem assim. Não, não é bem assim, Crispim. Excelente pergunta, porque antes de você iniciar uma empresa, você já precisa de uma consultoria jurídica, de uma assessoria jurídica. Por quê? Exatamente para que quando você iniciar o seu negócio, você já esteja no seu enquadramento societário adequado. Porque às vezes você acha que você pode ser uma sociedade unipessoal e você não pode. Por que que eu não posso? Ou pelo faturamento que eu já estou estimando para o meu próximo mês, ou pela quantidade, né, de vendas que eu estou já projetando para fazer. Então, você já inicia a sua atividade fazendo do jeito certo, né? Iniciando com o pé direito, e isso é necessário como assessoria jurídica. Se você for ter sócios, por exemplo, você já pode fazer o acordo de sócios, você já pode registrar toda a parte documental do contrato social. Se você for fazer uma empresa que ela vai ter capital aberto, você já vai ter a formalização adequada desse instrumento jurídico que é necessário pela lei da sociedade aberta para as empresas. Então, antes do próprio nascer, propriamente dito, da empresa, a assessoria jurídica ela é necessária. Nesse momento, a gente não precisa quantificar, sabe? Ah, é uma empresa que vai faturar tantos por mês, ou vai ser uma estimativa de tantos por ano. Porque o ideal é que ela já comece com toda a sua parte de organização propriamente dita, adequada, de acordo com o que a legislação está prevendo. Por isso, a necessidade desde o início da assessoria jurídica. E quem se antecipa, se organiza, evita futuros danos lá na frente, né, doutora? Sem dúvida. A gente fala que os riscos eles precisam ser calculados lá do princípio. E para você mitigar um risco de uma empresa, você precisa trabalhar dentro daquilo que é necessário para ela funcionar adequadamente. Então, se você começa com o pé direito, você já está à frente de muitas pessoas, né? Que aí, às vezes, no decorrer da caminhada, se deparam com um problema e falam assim, bom, para onde é que eu vou? Nisso, ela já perdeu tempo, já perdeu recurso financeiro, recurso de pessoal, talvez, porque alguém vai acabar deixando ela na mão. Então, você antecipa, né? É claro que no nosso cenário político e brasileiro, a gente sabe que o empresário hoje no Brasil, ele é um grande herói, né? A gente lida com muitas questões que, às vezes, deixam margem para dúvidas sobre a possibilidade de alguma pessoa manter uma atividade empresária sadia, né, Cristina? A gente sabe disso. Não fechamos os olhos para isso, mas é necessário ter esse acompanhamento jurídico para que o risco seja o menor possível dentro do cenário que existe. Qual é o menor risco para eu dar continuidade nos meus negócios? Por isso que é importante ter esse acompanhamento, sem dúvida. Tá certo. Doutora, nós vamos para um breve intervalo. Aí, quando nós voltarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças legislativas. Combinado. Tá bom? 2 minutinhos. Quer fazer negócios com o agro e se conectar com grandes marcas? Participe da Feira de Negócios Green Farm 2024, com as melhores marcas e empresas, leilões, exposição de animais, painéis e fóruns de discussões sobre a produtividade agrícola mundial, de 12 a 14 de setembro, no aeroporto da Bom Futuro. Green Farm 2024. Participe! www.greenfarmbrasil.com.br. Clínica Veterinária André Rezende. Aberto 24 horas para melhor lhe atender. Temos uma equipe experiente, contamos com laboratório próprio, fazemos cirurgias eletivas e, se precisar, atendemos as cirurgias de urgência e emergência. Cuidamos e monitoramos seu animalzinho internado 24 horas, oferecendo todo o carinho e cuidado que o seu pet merece.
Senepauta Conquista apresenta Rústico, churrasco, cerveja e viola. Um festival de carnes como você nunca viu. As melhores carnes, com cortes exclusivos. Ao som de Pedro, Paulo e Alex, Wesley e Conrado, Yuri e Gustavo, e Bruno e Vinícius. Dia 14 de setembro no aeroporto do Bom Futuro. Rústico. Ingressos Casa de Festas e Prime Evento. Informações www.rusticobbq.com.br. Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo hoje em nossos estúdios a doutora Natasha Mendes. Estamos falando um pouquinho sobre advocacia empresarial. Doutora, quais foram as principais mudanças legislativas, né, que impactaram no cenário empresarial nos últimos anos? Ou podemos dizer do ano passado para cá? Várias, viu, Crispim? E assim, se a gente fosse segmentar por nicho empresarial, a gente ia ficar ao longo do dia falando a respeito. Mas eu vou destacar algumas questões que são importantes, que a gente precisa sempre levar em conta quando a gente está lidando com empresas. A principal delas, no meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, é a questão de empresas que participam de processos licitatórios, porque houve uma mudança recente na lei de licitações. Consequentemente, essas empresas precisam estar adequadas para participar desses certames. E a gente sabe que aqui na nossa região nós temos muitas empresas que participam, né, de concorrências públicas, enfim, estão diretamente ligadas, prestam algum tipo de serviço para a administração pública. Então, esse é um aspecto importante para ser levado em consideração. Além disso, nós temos a famosa lei anticorrupção, que também impacta diretamente nas empresas, porque também trazendo um gancho para essas empresas que participam de processos licitatórios, ela fala a respeito da responsabilidade civil que pode ser atribuída às empresas e até aos sócios quando se trata de questões de lavagem de dinheiro, corrupção, enfim, a lei ela é bem específica nessa parte de atos contra esse tipo de crime, né? E, além disso, agora a gente tem a reforma tributária, né? Uma reforma que veio aí final do ano passado, está em regulamentação, mas é uma legislação que vai impactar tanto para as empresas que lidam com serviços, prestação de serviços, quanto para as empresas que fazem a circulação de mercadorias. Então, vários são os aspectos que essas empresas vão precisar estar antenadas, tanto com uma assessoria jurídica muito bem robusta, quanto com a parte contábil, para que não haja nenhum tipo de prejuízo, porque os impactos podem ser muito significativos se não tomar bastante cuidado com essas alterações. Justamente, para não ter essas surpresinhas, né? Como essas alterações afetam as empresas e como que as empresas podem se resguardar? Certo. Qual que é o planejamento que elas podem estar fazendo agora nesse finalzinho de 2024, já pensando em 2025? Legal. Eu acho que o principal planejamento dessas empresas, elas precisam estar de olho, sem dúvida nenhuma, na parte contábil e na parte de gestão empresarial, né? Avaliando muito bem o seu fluxo de faturamento, como estão as entradas e as saídas, porque, de modo geral, os impactos dessas leis que eu citei, elas vão estar muito relacionadas com a parte das vendas e do faturamento, principalmente nesse aspecto da reforma tributária que eu comentei. Então, para finalizarmos 2024, eu acho que é importante ter uma gestão muito bem equilibrada, né? Então, ficar atento às mudanças com relação a isso e repassar todo tipo de transação que é feito para a contabilidade, para a assessoria jurídica, para ter validação. Porque as empresas, quando elas estão assessoradas nesses aspectos, né, elas delegam para esses prestadores de serviço a análise desses pontos que são muito técnicos, né? E elas focam no que é importante para o negócio, no core business, na venda, no faturamento, aumentar o faturamento. Então, a dica que eu dou, né, a orientação que eu deixo aqui é que as empresas elas estejam muito bem assessoradas, para não virar o ano, né, com algum documento sem validação jurídica, com algum tipo de transmissão de receita e faturamento com a contabilidade em descompasso com aquilo que a legislação está prevendo atualmente. Aí, pessoal, vamos nos atentar que ainda dá tempo, Dá tá? tempo. Dá para tentar normalizar, quem está aí no vermelho dá para tentar minimizar ainda mais, né, os danos, e aí quem tá no azul aí ainda dá para subir mais um pouquinho. Dá, sem dúvida. Doutora, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu gostaria agora que a senhora falasse um pouquinho sobre treinamentos corporativos, né, e investigação interna. Legal. Esse é um assunto
que é muito interessante, porque é um assunto que eu tenho bastante familiaridade, gosto bastante de falar sobre isso. Bom, eu falo que hoje as empresas, elas precisam estar muito atentas ao seu pessoal, né? Quem é que está dentro do seu negócio? Como é que você está enxergando a pessoa que está lidando diretamente com o seu cliente, com o seu público final? Porque, afinal de contas, eles farão as vezes do seu negócio, eles falarão em nome de você. Então, por que a gente fala tanto, a gente insiste tanto em capacitação, em treinamento, uma boa comunicação? Porque quando a gente internaliza esse tipo de atuação, a gente deixa claro para a nossa equipe o que nos preocupa, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores e o que eles precisam estar sempre atentos e ajustando no seu dia a dia para não deixar nenhuma aresta fora do lugar. Então, aparar realmente aquilo que está errado e colocar todo mundo no mesmo passo, né? Então, ditar para todo mundo ali qual é o fluxo do trabalho, onde eles estão fazendo certo, onde eles estão fazendo errado. Existem legislações agora recentes que também estão falando sobre a parte trabalhista dentro das organizações, Crispim, que fala sobre a necessidade de treinamento sobre assédio moral, assédio sexual, que são pautas que estão muito em alta, né? Tem sido crescente, infelizmente, os números de assédio. Sim. E isso representa para a empresa não só um dano ao colaborador, porque o colaborador acaba sendo um dos principais afetados, mas respinga na empresa, porque aí aquele colaborador, ele não vai ter mais condições de entregar um bom resultado, né? De realmente entregar o melhor dele naquela empresa, porque ele já não está mais à vontade ali. Essa investigação, ela inclui tudo, né, doutora? Tudo. Às vezes a pessoa, ela já tem algum tempo de empresa, ela tem um rendimento maravilhoso, de repente começa a cair. E aí tem que descobrir o porquê. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela sempre foi uma pessoa motivada, sempre foi uma pessoa que sempre trouxe ótimos resultados para a empresa e de repente começou a cair. E tem que entender o porquê. Sim. Porque todos nós somos seres humanos, nós temos altos e baixos na vida. Sim. E nós temos, as empresas, elas têm que fazer essa valorização humana também. Sem dúvida. E o bom líder é aquele líder que está antenado, está preocupado. Como você disse, se um colaborador que antes tinha níveis de performance maravilhosos e aí começou a cair o rendimento, qual é o motivo daquilo ali estar acontecendo? A gente precisa estar antenados. Geralmente, Crispim, isso vem em forma de denúncia, né? Então, a empresa, é importante que ela tenha um canal de relatos, um canal de comunicação para que haja esse tipo de comunicação interna. E aí, sem dúvida nenhuma, com uma boa investigação, uma investigação imparcial, sem aquela necessidade de ficar fazendo caça às bruxas, né? Avaliando quem é que tem responsabilidade ou não, avaliar o que aconteceu na base. Sempre tem uma origem que ela, às vezes, ela é invisível, mas ela está ali presente dentro de uma cultura que está sendo repetida, um hábito ruim que está sendo reforçado internamente. Então, tudo isso gira em torno de uma preocupação da liderança, né? Os diretores, os tomadores de decisão, né? Eles precisam estar sempre atentos a isso, porque isso gera ou um aumento do faturamento ou um problema e um risco interno muito grande. Doutora, só quero agradecer. Muito obrigado. Infelizmente, a televisão, o tempo ele não passa, assim, ele voa, né? É muito rápido. Espero mais vezes aqui no nosso programa. Tem temas, assim, a dar a rodo, podemos dizer, né? Sim. E a gente fica muito satisfeito, e eu tenho o costume até de falar, quando nós temos profissionais capacitados e propriedade no que fala, o bate-papo fica mais gostoso ainda. Essa câmera está fechadinha, fique à vontade, suas considerações finais, pode mandar seus abraços. Tá? As redes sociais, né, quem quiser conhecer um pouco mais, né, tirar mais dúvidas. Sim, agradeço, Crispim, só preciso agradecer nesse momento. É importantíssimo fazer esse bate-papo, tá? Levar o conhecimento, porque a gente está sempre falando que hoje o acesso ao conhecimento está muito fácil, mas qual a qualidade desse conhecimento que está sendo acessado, né? Então, eu estou à disposição, eu acho que vai ficar depois aí à disposição também o meu Instagram, quem quiser tirar alguma dúvida, eu tô por lá, a gente pode entrar em contato, tem o meu site também, natachamendes.com.br, e eu agradeço, estou à disposição, quando precisarem, estarei por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigada, amém, obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.